Normalmente, quando nós temos uma liderança ou um serviço terceirizado de gestão, ou na figura de um Scrum Master ou gestor de projetos, além da figura de liderança e do ímpeto e do esforço para criar o esforço, né? A gente tem também a medição do esforço para o resultado. Então, hoje, eu sou um gestor de projetos e eu não sei fazer desenvolvimento de software, não sou um programador. Qual seria hoje o passo mais importante? Na minha opinião, uma das coisas que pode abrir o véu, né, romper essa dúvida do tempo, do porquê, é, primeiro de tudo, entrar em contato com desenvolvedores mais seniors ou até acompanhar o trabalho de perto. Nada vai te impedir, nada vai te atrapalhar no momento que você tiver, né, ali em contato com algum desenvolvedor, com um designer. Vamos jogar tudo no desenvolvedor, né? Mas você acompanhar e perguntar, né? Quais são as tuas dúvidas, quais são as tuas inseguranças, qual é a tua experiência, quanto tempo leva para que essa curva de aprendizado aconteça, quanto tempo leva para o resultado, como eu, como um facilitador, como uma figura de facilitação, a pessoa que vai te conseguir levar a manha, te fazer ficar esperto, poderia estar te ajudando. Por quê? Um desenvolvedor, um tech lead, muitas vezes ele vai ter uma barreira ou ele não vai ter tempo para ficar criando relatórios. Ele não vai ter tempo para criar orçamentos, controlar é, todo o custo para que aquilo que ele está desenvolvendo aconteça efetivamente. Então, é, essa conversa vai ser bem curta, mas o que eu posso dizer é que, ao saber o que está sendo feito, o esforço, os problemas que a gente está enfrentando, a gente pode criar meios de mitigar esses problemas, né? Trazendo também a analogia, hoje na faculdade a gente tem uma colega, né? E ela é garçonete num restaurante, né? E ela é uma figura de liderança, ou se fosse um gestor, no caso, que saberia qual é o esforço, como funciona o trabalho dentro de um restaurante, entende? Então, por exemplo, trazendo para mim, né? Eu tive uma experiência com desenvolvimento, né, de um aplicativo no qual eu fiquei responsável por um time de design. Eu criava os relatórios, passava os feedbacks, né, e tinha algumas demandas para criar ali, né, o trabalho, ver como estava sendo feito ou por que não estava sendo feito, etc e tal, né? E eu nesse meio período eu lidei com alguns problemas. Por exemplo, a necessidade de demanda, né, que é uma das coisas que me chama mais atenção, né, a necessidade de criar a demanda, né, tem pessoas que precisam desse incentivo, como se faltasse o ímpeto, quebrar a barreira do não sei fazer, tentando fazer, né, então, é, entre outras coisas, né, esse esforço de saber medir o esforço. Por exemplo, com uma figura de liderança um pouco mais incisiva, o que pode acontecer, tá? Pode acontecer de que eu tenho um esforço comunal, descomunal, né, para fazer uma atividade, mas a figura terceira ali, a terceira presença, né, o gestor, ele não entende o custo para isso. Ele não entende o esforço pelo resultado e ele pode me cobrar 1 milhão de vezes para me fazer aquilo que eu vou falar, cara, o que tu tá me cobrando não é assim, não é esse morango com leite condensado que tu tá pensando. Na verdade, o, isso é muito mais difícil do que parece, né? Para mim hoje, né, fica mais claro, mas através de estudo, através de, por exemplo, métodos de adaptação, como casa hoje, né, um dos pilares do Scrum, ou uma das ferramentas ali do PMBOK, né, o tailoring. Então, são diversas formas, diversas pessoas falando sobre como mitigar isso, né, como melhorar, né. A gente consegue lidar com a melhoria, mas a melhoria ela vem através de teste, independente, cada pessoa tem o seu nível, cada pessoa tem a sua vontade, cada pessoa tem o seu próprio ânimo, né? Então, por exemplo, se tu joga numa pirâmide de Maslow, eu vou jogar aí na tela, né? A pessoa está bem assistida, ela vai executar o trabalho, porque aquilo ali dá uma qualidade de vida, vale o esforço, entende? Então, muitas vezes a gente pode cair nessa dúvida, né? De, pô, será que eu tô fazendo meu trabalho bem?
e não custa perguntar, né? Olha só, vocês acham que eu poderia melhorar? Vocês têm alguma capacitação? Ou vocês me indicam alguma coisa para mim fazer, para mim melhorar, né? Isso demonstra transparência entre as partes, né? A figura da gestão e o operário ali, o operador, né? E também demonstra que mesmo que, tirando a nota 7, ele está buscando 7,5, 8. Isso é gratificante para as duas partes, entende? E na medição do esforço é só com o tempo, porque as coisas demoram, né? A gente tem que entender. A figura do gestor, ele tem que trabalhar assim nas inseguranças dos colegas. Então, hoje eu entendo, né, cada vez mais que existem sim inseguranças, existem coisas que nunca foram ditas da forma correta, né? As pessoas precisam entender isso e precisam saber que essas inseguranças são de todos, só que nem todos comunicam e nem todos procuram saber como lidar com isso. Tem pessoas que vão morrer numa dúvida e vão achar que estão erradas, né? Isso é uma vida de martelada, a gente está apanhando, parece que a gente está sendo moído, né? E isso não tá certo, né? Porque a gente perde gênios por causa disso, a gente perde talentos, a gente perde grandes figuras, poxa, pessoas que poderiam alavancar a empresa, porque a gente não teve efetivamente um papel de gestor eficiente em X ponto, né? E são também vários tipos de gestores, né? Vai ter o gestor que vai lidar, como eu, trabalho muito na insegurança, sempre tento trazer um colo quente para o cara ter, né? Aonde poder se assegurar, para o cara ter aonde poder fazer da melhor forma o trabalho dele, né? Sem dúvida, sem uma cobrança exagerada. Vai ter também o gestor que vai ter metas arriscadas, que vai ter metas grandes, ele quer que os operários, os trabalhadores, os colaboradores, que seja, eles sejam leões, né? Pô, o meu time na rua, eu sei que eu vou fazer venda. Por quê? Porque é o meu time, cara. Fui eu que botei eles na rua, entende? É isso. Então, muitas vezes, né, a gente vai lidar com X, Y tipos de pessoas. E a gente vai ter que ser camaleônico, né? A gente vai ter que saber se adaptar. É, isso é, além de tudo, uma habilidade que pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida, né? A gente vai lidar com diversos tipos de pessoas, né? Nem sempre vai ter um tipo X ou Y, mas tu sempre vai enfrentar um tipo X ou Y e tu vai ter que saber lidar. Então, é, medição de esforço é uma habilidade, a gente precisa ter, a gente precisa saber o esforço aplicado para a execução chegar no resultado, e a gente precisa saber criar o caminho para que chegue nesse resultado, né? Então, não é só demandar e esperar o resultado, né? Porque nem tudo são flores, né? E não precisa ser tão difícil também, certo? é, Mais uma vez, batendo na tecla, né, na figura do gestor como um facilitador, né, pode ser um evangelista ali de boas práticas da empresa, pode ser um cara que chegou agora, ainda está no berço ali, ainda está engatinhando, são os primeiros passos, está conhecendo a cultura, está conhecendo como funciona, né, e isso, na minha visão, hoje, né, é super importante, a gente tem que sim bater nessas teclas aí, cada vez melhor, né? Do 7 para o 7,5, do 8 para o 8,5, e as duas partes se interessam por isso, eu não tenho dúvida. Na verdade, eu nunca tive dúvida que isso seria dessa forma, né? Mas são. Às vezes faltam palavras para trazer isso do explícito para o tácito, né? A gente não consegue trazer da teoria para a prática, então a gente se apega em coisas alegóricas, em teatralidades. E nem sempre isso funciona, nem todo mundo tem essa maturidade. Então muitas vezes a gente precisa, né, de um momento ali de transmitir informações, trabalhar sempre com transparência, respeito mútuo. O próprio coleguismo, ele tem que ser bem frisado sempre, porque se gera confiança, né? Isso gera confiança nos colaboradores. E se tu tá num ambiente seguro, meu amigo, olha, tu vira o Superman, tu vira o super funcionário, né? E é gratificante também. Bons resultados geram confiança, validam a habilidade, validam o esforço, né? Então, acho super válido e acredito que seria isso, né? Se quiser dar o joinha aí, me deixo disponível também, caso surjam algumas dúvidas, né? Ou a dúvida pode botar aí, não gostei, o áudio, não sei o quê, pode botar, para mim não vai ser um problema, nunca foi, né? Então, acredito que seja isso, fechou?
Esse áudio ficou com 10 minutos, eu pensei que seria mais curto, acabei me estendendo um pouco aqui, né? Mas então tá aí, são algumas horas aplicadas de trabalho, dando soco na ponta da faca para conseguir trazer isso aí de forma mais condensada, né? Então acredito que seria isso.